turma! Hoje nós iremos falar sobre CIPA, suas funções, as organizações e como é que uma CIPA se comporta dentro de determinado estabelecimento. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E isso se resume a CIPA aqui, ó. Cada letrinha tem o seu significado abaixo. E segurança em primeiro lugar. Gente, quando eu falo de CIPA, eu estou falando que determinado grupo de pessoas tem um determinado grupo de pessoas dentro de determinado estabelecimento que visa a sua segurança e que visa a sua saúde. E esse determinado grupo de pessoas é composta por CIPA, é uma comissão interna, é um conjunto de pessoas que tem por objetivo eliminar, controlar ou reduzir os riscos que cercam o trabalhador. Mas vamos entender melhor. Aqui, ó, estão os objetivos da CIPA. O objetivo da CIPA é visar o ambiente e tratar a segurança dos trabalhadores. Falei para vocês que um dos objetivos é eliminar, diminuir ou controlar os riscos. Por quê, gente? Porque na maioria das vezes, os acidentes de trabalho ocorrem por mau uso das ferramentas e materiais utilizados pelos trabalhadores. Então, esse é um dos objetivos da CIPA, fazer com que os trabalhadores usem as suas ferramentas a favor da pessoa. Então, esse é um dos objetivos da CIPA, fazer com que os trabalhadores usem as ferramentas de forma correta. Quando eu falo de ferramentas, eu estou falando também dos EPIs, dos EPCs, porque não adianta nada você colocar uma máscara e ficar 2 dias sem lavar a máscara. Adianta alguma coisa? Não, pelo amor de Deus, você está juntando sujeira, poeira e todos os riscos biológicos que você contém. Então, não é recomendado fazer isso. O recomendado é você usar a máscara. Essas máscaras que as pessoas estão usando de pano, elas são uma gracinha, mas elas devem ser lavadas, tá? Só para constar. E dentro do estabelecimento, dentro do trabalho, você tem que usar os EPIs e os EPCs a seu favor. Porque está lá o EPC falando que é proibido passar porque tem aquele local escorregadio. Ainda assim, você vai e passa. Então, o EPC está ali para proteger, para visar um ambiente mais seguro. Assim como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela visa o ambiente de trabalho e trata da sua saúde. Após isso, beleza. Essa comissão, ela tem o objetivo de andar no estabelecimento. Quando ela anda no estabelecimento, ela vai avaliando o quê? Ela vai avaliar as áreas de risco, as áreas de maiores riscos, menores riscos. Depois disso, ela anda o estabelecimento inteiro. Esse grupo, ele faz isso. Depois deles andarem, eles vão relatar essas condições para tentar fazer o quê? Diminuir ou acabar com os riscos. Solicitação de medidas. Ah, que solicitação de medidas são essas? Eles vão solicitar que determinada área, eles podem isolar determinada área? Pode. Por quê? Ah, porque aquela área está tendo uma goteira e aquela goteira está caindo no chão e as pessoas estão escorregando demais naquela área. Então, eles vão lá e isolam aquele determinado local. E isso são medidas protetivas. Deve-se também discutir os acidentes ocorridos. As pessoas que tiveram o pé amputado, a mão, o dedo amputado, a mão ou qualquer outra coisa, eles são encaminhados ao SESMIT, aos serviços especializados em engenharia e segurança e em medicina do trabalho. Eles são encaminhados, eles vão discutir junto com o SESMIT, todos os problemas ocorridos e passado também essas discussões serão como forma de orientar os trabalhadores. Esse resultado eles vão passar para os trabalhadores e com o objetivo de quê? Da prevenção de acidentes de trabalho.
Como é que ocorre a organização? Lembrando que a organização, para que eu construa uma CIPA, na minha empresa deve conter no mínimo 20 empregados. Beleza. Então, isso significa que quanto maior a aglomeração, maior a probabilidade de determinada empresa ter uma CIPA. Essa CIPA, ela é composta por representantes do empregador. Exemplo, eu sou o empregador, eu sou a chefe, eu vou indicar um vice, o meu vice, para ser um dos participantes da CIPA. Eu tenho que indicar representantes que irá fazer parte, compor a CIPA. E também deve conter o representante dos empregados. Exemplo, vocês têm um representante. Então, toda e determinada empresa, lá de todos os trabalhadores têm um representante para comunicar os acidentes, para comunicar os problemas. Então, isso de acordo com o dimensionamento previsto em quadro estabelecido. Os representantes dos empregadores são eles designados, sendo representantes. Esses representantes, como é que eu vou fazer? Todo mundo de uma determinada empresa, ela deve votar para que alguém seja representante dela. Ela vai se candidatar e o seu voto é secreto. Eu não quero fulano me representando, não. Odeio ela. Vou colocar outra pessoa. Então, vocês podem fazer o que quiser, até porque o voto é secreto. Aí, para uma empresa ter a CIPA, é necessário ter no mínimo 20 empregados. Lembrando que esses 20 empregados, não todos os empregados de uma empresa vai participar. Geralmente, essas pessoas são escolhidas pelo empregador, que é pelo chefe, ou pelos empregados. Aqui, os membros da CIPA, eles têm que participar, eles são obrigados a participar das reuniões. Essas reuniões, elas devem conter um local apropriado, deve conter uma ata com hora de início, data e locais estabelecidos no começo do mandato, tá? Do mandato. O local deve abrigar o local que os representantes da CIPA irá fazer a reunião, deverá ter boas instalações, ser apropriada para uma reunião. Por quê? Tem profissionais que fazem reunião no boteco. Pode? Não pode. A CIPA, ela tem isso como regimento interno. Deverá ser um estabelecimento apropriado para reuniões. Todos os membros são obrigados a participar, como eu falei para vocês, exceto aqueles de atestados médicos ou de férias. Mas o empregado que está lá, o participante da CIPA, que está lá na empresa, e ele está na empresa, mas ele não vai para a reunião, ele é substituído pelo suplente. Lembrando que ele não pode ser mandado embora, em hipótese alguma, só se ele fizer uma coisa muito ruim ou muito feia. E mesmo se ele for mandado embora, ainda assim ele recebe o salário dele mais o salário da CIPA, gente. Porque quem trabalha com a CIPA, eles têm um saláriozinho a mais, tá? Então, o funcionamento, as decisões tomadas, toda decisão tomada, elas são reunidas em conjuntas e aprovadas pela comissão interna, pela CIPA. Só que aí os trabalhadores não achou legal aquela decisão. Eles vão lá, fazem uma reconsideração, uma ata de reconsideração, e essa ata, falando que não concorda, que deve ser apontando os outros problemas e as soluções, elas devem ser encaminhadas para a CIPA, por meio de quem? Dos representantes dos trabalhadores. Ele vai lá, pega essa ata e senta de novo, faz outra reunião e assim até solucionar o problema. É assim que ocorre o funcionamento de uma CIPA. Quanto ao processo eleitoral, o empregador, ele convoca as eleições, quando os representantes já estão todos escolhidos, ele tem no máximo de 60 dias para indicar os representantes. As inscrições
deverá ter um prazo também, e esse prazo será de 15 dias. Elas são individuais, tá bom? Aí é que eu falei para vocês que toda pessoa que participa da CIPA, gente, ela tem o emprego dela garantido e o salário, porque ela pode ser mandada embora, mas ela ainda vai receber pela comissão interna. Ela vai receber o salário dela todo mês lá até vencer o mandato. É assim que funciona. E uma pessoa que está na CIPA, gente, ela não pode ser mandada embora por besteira. Ela nem vai ser mandada embora, tá? Até a reeleição. Lembrando que a reeleição é 1 ano, tá, gente? A pessoa fica no cargo dela dentro da CIPA durante 1 ano e compete à reeleição. Atribuições da CIPA, da comissão. Falei para vocês, identificar os riscos dentro do trabalho, elaborar mapa de risco. Eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre o mapa de risco, com a participação do SETSMIT e do maior número de trabalhadores. Por quê? Para elaborar um mapa de risco, galera, nós temos que conhecer as áreas onde os trabalhadores locais conhecem. Então, elaborar um plano de trabalho que possibilite ações preventivas, que possibilite o fato de eu fazer a minha tarefa e prevenir acidentes. Porque não adianta eu colocar um tempo e não implementar medidas de prevenção de segurança. Não adianta e não funciona. Participar da implementação e do controle de qualidade. Esse controle de qualidade, você foi lá, implementou uma ação. Foi lá, isolou determinada área. Depois de ter isolado aquela área, como é que os trabalhadores trabalharam? Eles trabalharam melhor, tiveram uma melhora no serviço, desenvolveram com mais facilidade. Então, isso é controle de qualidade, bem como avaliações das prioridades de ações no locais de trabalho. Realizar periodicamente nos ambientes de trabalho, verificações dos ambientes de trabalho e situações que venham trazer risco. Falei para vocês que eles viram e mexem os componentes da CIPA, eles andam nos estabelecimentos para visar problemas que venham trazer problemas à saúde dos trabalhadores. E para quê, gente? Para implementar a segurança e saúde dos trabalhadores. Uma das medidas de prevenção, uma das funções da CIPA é trazer trazer palestrantes que estimule a melhora e como eles estimulem a melhora do trabalhador, do desenvolver do trabalhador em determinada área. É assim que funciona. As obrigações. Quais são as obrigações da CIPA, gente? Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA meios necessários para as suas atribuições. Então, cabe ao empregador o quê? Dar para vocês todos os EPIs. Não é você que leva para o serviço. É o empregado que tem que te garantir isso. Além de garantir os meios necessários para desempenho das suas obrigações, também tempo suficiente para realizar as tarefas no seu dia a dia. E os empregados, quem não compõe a CIPA, qual é a função deles? Colaborar com a gestão da CIPA. Quando eu falo colaborar, é porque a CIPA colocou lá uma plaquinha: use capote, use óculos de proteção, use os EPIs adequados. Você deve colaborar e fazer e participar também. Por quê? Porque se aquela área está pedindo para usar óculos de proteção, significa que determinado local você pode perder o seu olho. Então, é recomendado você seguir normas da CIPA. Participar das eleições, você deve participar de quem você coloca lá para ser o seu representante. Indicar a CIPA ao SETSMIT e ao empregador situações de risco. Ah, mas é só a CIPA que avalia a área de risco? Não, você também avalia. Você sabe que aquela área é uma área de risco? Você indica ao representante, o representante e comunica a CIPA juntamente com o SETSMIT. Vocês é que vão
pesquisar o que é SEDSMIT e qual a função do SEDSMIT, tá bom? Do SEDSMIT. Observar e aos empregados também, observar e aplicar, como eu falei para vocês no ambiente de trabalho, as recomendações que a CIPA fez. Aí aqui está o mapa de risco, está meio borrado, mas vou falar para vocês. Aqui, ó, é um organograma circular. Esse mapa de risco eles fizeram de forma de bolinhas, mas tem outros mapas de risco que são feitos com estrelinhas, tá? Então aqui, ó, isso daqui é um grande risco, bolas muito grandes, ó, significa áreas de grande risco. Médias, ó, círculo médio e círculo pequeno. Quanto às cores, todo mapa de risco deve conter uma legenda. Isso aqui é a legenda, gente, ó. Risco químico é o vermelhinho, a bolinha pequena vermelha. Então a bola pequena vermelha significa que é pequeno risco, só que esse pequeno risco, ele é químico, tá? Aqui, ó, onde tem vermelho é o risco químico, ó. Contém risco químico aqui, ó, tá? Lembrando que essas cores podem vir em qualquer uma desses círculos, tá? Grande, médio ou pequeno. E é isso, ó. Aqui são pequeno risco, escritório. E geralmente a amarela é risco ergonômico. Então no escritório significa que você pode desenvolver uma bursite? Pode. Pode desenvolver um problema na região lombar por ficar muito tempo sentado? Também pode. E aqui está de forma mais clara, símbolos, ó, de circular novamente, grande, médio e leve. Aqui, lá estava grande, médio e pequeno. Aqui está elevado, médio e leve. E aqui está de forma mais clara, veja, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos. Ó, aqui, ó, pequenininho, leve, você vai ter um risco o quê? Ergonômico, tá bom? Professora, mas por que esse é um risco leve e esse aqui, ó? Gente, o tamanho da bola, tá? Lembrando que os dois são riscos ergonômicos. O que modifica é o tamanho da bola. O tamanho da bola é um risco, esse aqui é um risco ergonômico. E aqui também, só que aqui, ó, é um risco elevado na linha de montagem e aqui o escritório é um risco pequeno. Aqui, esse marronzinho, risco biológico. Lembrando que essas cores variam de acordo com cada mapa de risco, tá? Não são cores e não são formas circulares concretas. Essas cores podem variar e esses símbolos circulares também, tá? Aqui, ó, pintura, risco químico. Tá? Então, essa área é um risco químico. Lembra que eu falei para vocês que determinada área, aliás, a CIPA deve conhecer determinada área para fazer o mapa de risco. Então, é isso, galera, tá?